Graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Este capítulo tem um show de sinais, de milagres, de ações sobrenaturais de Deus. E ele começa com o caso de Ananias e Safira. Às vezes, algumas pessoas, nós mesmos, poderíamos perguntar por que inserir um caso como o de Ananias e Safira no texto sagrado? Pois tem a ver com dinheiro. Seria desnecessário isso? A pergunta não é essa. A pergunta é, e por que não demonstrar a seriedade do trato com o dinheiro, tanto na sua vida como no reino de Deus? Embora Deus não esteja fazendo a mesma coisa, certamente não está fazendo a mesma coisa que fez com Ananias e Safira com seus filhos hoje, possivelmente pode estar acontecendo algum outro tipo de morte. Morte financeira, falências, quebras. Mas eu queria destacar o versículo 29, quando os apóstolos são chamados diante do Sinédrio, para prestar esclarecimentos, porque eles encheram Jerusalém, segundo a voz do próprio Sinédrio, eles encheram Jerusalém com a doutrina de Cristo. Quer dizer, uma igreja comprometida pode verdadeiramente encher uma cidade com a doutrina de Cristo. Mas precisa ter as mesmas características que esses homens e mulheres e jovens dessa época tinham. Encheram a cidade com essa doutrina e agora vocês querem nos culpar pelo sangue deste homem, de Jesus? Claro, eles eram culpados. Pedro menciona isso em sua defesa, mas aqui tem uma frase no versículo 29 que ela é muito usada por pessoas, eu não posso dizer mal intencionadas, mas pessoas equivocadas na igreja de hoje. Aliás, já há algum tempo usam essa frase. Pedro diz, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Essa é uma frase falada por muitas pessoas nas igrejas, principalmente nas nossas igrejas pentecostais. No sentido de que a pessoa não precisa obedecer os pastores. Normalmente é assim. Não precisa obedecer o líder, não precisa obedecer o pastor, não precisa obedecer quem está na frente do trabalho. Se Deus me falou, eu vou fazer, independente do outro querer ou não, do meu pastor desejar ou não. Mas não é isso que Pedro está falando. As autoridades civis daquela época, civis e religiosas, porque era tudo conectado, era como se estivéssemos num Islã hoje, controlando a vida, né? Tem tanto leis religiosas como civis entrelaçadas no dia a dia das pessoas. E era assim em Israel. E essas pessoas, esses líderes civis, esses líderes que tinham autoridade sobre o povo de normatizar leis e a vida das pessoas, estavam dizendo para os apóstolos, nós não queremos que vocês façam essa pregação. Nós não queremos que vocês continuem enchendo Jerusalém dessa doutrina. Nós não queremos que vocês continuem pregando no nome de Jesus. Quer dizer, homens que não criam em Jesus, homens que não criam, que não tinham fé em Cristo, em Deus, estavam dizendo aos homens da fé, estavam dizendo aos discípulos de Cristo para que eles parassem de pregar em nome de Cristo. É nesse sentido que Pedro diz, nós obedeceremos a Deus e não aos homens. Ou seja, as autoridades humanas não têm o poder de nos parar, de nos fazer parar de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, de pregar a Jesus Cristo. E se vocês quiserem nos parar, vão ter que nos matar. Porque nós não vamos parar. Nós vamos obedecer a Deus e não aos homens. É nesse sentido, o único sentido, em que essa frase pode ser usada. E não dentro da igreja. E não dentro do ministério. E não dentro de onde pessoas queiram fazer bagunça, confusão, criar confusão dentro da igreja, fazer divisões, rachar as igrejas, abrir novos ministérios com esse tipo de frase.
Essas pessoas não estão avalizadas por Deus. Deus não está na vida delas. Deus não revelou nada a elas. Se elas estão fazendo isso com esta palavra, destruindo as igrejas, rompendo a comunhão, destruindo a fé dos irmãos, separando irmãos, essas pessoas não são de Deus. Sinto muito. Essas pessoas não têm revelação de Deus e não têm autorização de Deus para fazerem isso. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Significa que os homens que não creem em Deus não podem parar a nossa pregação. Não podem controlar a igreja. Não podem calar a igreja. E eles tentaram. E eles tentam até hoje. E não vão conseguir. Deus abençoe você.